No vídeo de hoje vamos falar sobre dois padrões de projeto, os padrões método fábrica, Factory Method, e fábrica abstrata, Abstract Factory. Os dois padrões são do livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, o livro da Gang of Four, ou GOF para os mais íntimos. Tá? Então vamos começar pelo método fábrica, ou Factory Method. O objetivo desse padrão é o seguinte: definir uma interface para a criação de um objeto, mas delegar para suas subclasses definirem qual a classe será instanciada. Então a gente usa isso quando a gente quer criar um novo método, mas a gente não quer definir, deixar hard-coded, explícito ali no nosso código, qual que é o tipo específico da subclasse que vai ser criada. Né? O método fábrica permite a uma classe deixar para suas subclasses a definição dos tipos específicos com os quais se trabalhará. Tá bom? Como funciona isso? Então vamos supor que a gente tem aqui um cliente, que é alguém que vai usar, ele precisa criar uma nova instância de um determinado objeto, e esse objeto vamos supor que é um produto aqui, um produto 1. Então, uma opção mais normal, que é o que a gente está acostumado quando não usa esse padrão, é simplesmente faz X recebe new product 1. A gente usa o operador new da nossa linguagem de programação para criar uma nova instância. Tá? A desvantagem disso é que o nosso código fica muito acoplado àquele tipo de produto 1 específico. Tá? Então, não só vai ter ali o produto 1 escrito explicitamente no código do nosso cliente, como se for uma linguagem fortemente tipada como Java ou C++, vai aparecer aquele tipo de produto 1 várias vezes no nosso código. Tá? Então, todo o código do cliente vai estar ligado ao produto 1 se a gente precisar fazer alguma alteração. Por exemplo, em vez de usar o produto 1, usar um outro produto 2, a gente vai precisar mexer em vários lugares. Tá? Para evitar isso, dar essa maior flexibilidade, tornar o cliente independente daquele tipo específico de produto que ele usa, a gente usa o Factory Method. Como que a gente faz? Então, a primeira coisa, em vez de o cliente ter uma referência para um produto específico, ele vai ter uma referência para uma superclasse abstrata, ou no caso de Java pode ser uma interface, uma referência para uma interface, que define quais são as operações que eu vou precisar usar daquele produto, mas sem dizer qual é a classe do produto. Tá? Então, dizendo apenas qual é a classe abstrata ou qual é a interface que aquele produto vai implementar. E daí, na hora que for criar o produto, em vez de a gente fazer o new e o nome da classe específica, a gente usa um outro objeto que vai ser esse objeto criador, creator. Tá? E esse objeto criador vai ter um método chamado createProduct, que esse método é quem vai realmente fazer a instanciação. Mas, de novo, essa creator é uma classe abstrata. Você está vendo que está em itálico aqui, representando que é abstrata. E daí, para cada tipo específico de produto que a gente quer ter, a gente cria subclasses específicas, nesse caso um Creator 1 e Creator 2, né? Que daí sim ele vai ter a implementação do método createProduct, que vai criar um produto específico. Então, dentro desse createProduct aqui da Creator 1, aí sim vai ter uma chamada new product 1. Mas esse new product 1 vai ficar escondido do cliente. Tá? Então, dessa forma, a gente pode inclusive criar novos tipos de produtos aqui, produto 3, 4, 5, 6. Pode criar, e daí para fazer isso a gente simplesmente implementa eles aqui e depois implementa um criador que vai criar aquele tipo de produto específico. A gente faz isso sem mudar o código do cliente. O código do cliente fica imutável e a gente pode acrescentar novos produtos, tipos de produtos. Tá? Isso torna o código do cliente muito mais flexível. Tá? Então, quais são as consequências de a gente adotar esse padrão? Ele desacopla o cliente dos tipos de produto específicos que o cliente usa. Ele remove da classe cliente todo o conhecimento sobre as subclasses específicas de produto. Tá? A gente deixa esse conhecimento escondido ali nas subclasses ou nos criadores. Permite que o sistema use tipos diferentes de produtos em diferentes momentos. Então, eu posso executar o sistema usando um determinado tipo de produto e depois executar de novo utilizando um tipo de produto diferente. Tá? Permite que o programa seja estendido dinamicamente em tempo de execução. Então pode ser até que é um programa que está rodando, está em execução num servidor web, por exemplo, e daí eu carrego um novo produto e esse cliente esse programa, esse sistema web passa a funcionar com esse novo produto. E talvez é um produto que nem existia no momento em que eu coloquei o sistema para rodar. Tá? Então eu posso ter um sistema web que fica lá na web dias, ou meses, ou anos rodando. Daí depois que o sistema já está executando, eu vou lá, crio um novo produto, carrego a classe no sistema, copio o arquivo
ponto .class lá para o sistema e dinamicamente carrego uma nova classe, um novo tipo de produto. Então, quem criou o sistema nem sabia que eu ia depois futuramente criar esse produto, mas a gente permite desse tipo fazer um sistema antigo funcionar com novos produtos e, portanto, ter novos comportamentos, novas aparências visuais, por exemplo. Tá? Então pode ser um sistema web que ele tem uma certa aparência, funciona de um jeito e é um sistema muito grande, tem muitos usuários, eu não quero mexer, tirar o sistema do ar, mexer e colocar no ar. Então eu posso simplesmente criar um novo produto e plugo lá no sistema que está executando e o Factory Method pode ajudar a gente a fazer isso. Tá? Uma coisa interessante é que apenas uma linha de código vai definir vai definir o tipo dos produtos usados, ao invés de ter o tipo escrito em dezenas de lugares diferentes. Tá? Então apenas quando eu escolho qual é o criador que eu vou usar, que eu pego um determinado tipo específico de produto. Tá? Uma desvantagem, uma consequência negativa desse padrão é que ele aumenta o número de classes no sistema, pois precisa ter uma classe abstrata creator extra ou então uma interface extra no caso de Java. Tá? Então torna o sistema um pouco mais complexo, dá flexibilidade, mas torna o sistema mais complexo. Tá? Esse é o Factory Method. Vamos olhar um exemplo. No livro do Goff vem um exemplo de labirinto. No Goff vem em C++ e em Smalltalk, mas na Wikipedia tem esse exemplo em várias linguagens, em C#, Java. Vamos dar uma olhada aqui. Então essa é a página do Factory Method na Wikipedia. A gente vê as implementações aqui em DOS sustenido, Java, PHP, Python. Vamos dar a implementação de Java. Tá? Então como é que funciona? A ideia é um jogo de labirinto, tá? Onde um labirinto é como se fossem várias salas, vários quartos separados, conectados por corredores. E o que ele está falando aqui, às vezes eu quero diferentes tipos de jogos, diferentes tipos de salas. E eu posso criar diferentes tipos de salas usando o padrão Factory Method. Então, como isso funcionaria? Então, eu teria uma classe sala, que ela pode conectar uma classe abstrata, que é um tipo abstrato de sala. E tem o método connect, que recebe uma outra sala como parâmetro, e isso eu uso quando eu quero conectar duas salas do labirinto, de forma que o jogador possa andar de uma sala até a outra sala. Tá? Abrir uma porta e sair na outra sala, por exemplo. Daí eu tenho dois tipos de salas que eu uso a herança para definir, que é o Magic Room, que é uma sala mágica, e o Ordinary Room, uma sala ordinária comum. Né? E daí um jogo de labirinto, ele vai ter uma lista de salas, né, que vai ser um array list aqui em Java, e daí no construtor, o que ele faz? Ele cria duas salas, conecta a sala 1 e a sala 2, e nessa lista de salas ele conecta essas duas salas. Então é um mini labirinto, né? Só tem duas salas e as salas estão conectadas. Provavelmente quando você abre a porta, sai de um, você entra no outro. Tá? Agora, note que esse make room, ele está chamando esse método abstrato aqui, make room. Então o método make room não está implementado. Então esse aqui é um típico factory method. Primeiro, é uma fábrica porque ele fabrica salas, né? Ele fabrica rooms. E é uma fábrica abstrata nesse sentido porque o método é abstrato. Quem vai definir o tipo específico da sala que é criada são as nossas subclasses. Então depois tem a definição das subclasses. Então, por exemplo, tem o Magic Maze Game, que é uma subclasse aqui do Maze Game, e ela implementa o Make Room fazendo o quê? Aqui sim tem a chamada do new. Lembra que a gente deixa o new escondido? Ele faz um new Magic Room, cria uma sala mágica. E aqui, essa outra implementação, Ordinary Maze Game, ele tem a chamada para o New Ordinary Room. Então, escondendo o New, que está hard-coded numa classe específica nessa subclasse, a gente torna este código aqui totalmente genérico. Inclusive, agora eu posso chegar lá e eu criar o meu tipo de sala e meu tipo de subclasse de Maze Game com esse novo método fábrica implementado e ter um jogo completamente diferente com novas regras de jogo. Tá? Então esse aqui é o padrão, aqui só tem um exemplinho de uso, né? Esse aqui é o padrão Factory Method implementado em Java. Tá? Então vamos voltar aqui para a nossa implementação, nossa apresentação, e vamos para um outro padrão, que é o padrão fábrica abstrata, que é na verdade uma evolução do método fábrica. E a gente vai ver que fábrica abstrata, o Abstract Factory, ele usa o método fábrica.